R. Lenz Produtora. Olá, amadas do Pai, tudo bem com você? É uma honra ter você aqui no nosso programa Nova Mulher. Eu sou a Diana Cardoso e hoje eu vim aqui trazer um assunto extremamente importante. Aprender a dizer não, tá? Saber impor limites com amor e com sabedoria. Esse programa é para você que está se sentindo cansada, sobrecarregada, fadigada, sabe? Com muitos afazeres, muitas obrigações e sente que essa carga aí talvez não é toda sua. Talvez é uma carga que você pegou pra você por não falar não, por não se posicionar e acaba dizendo sim pra tantas coisas, tantas demandas e acaba carregando um fardo que não te pertence. E nesse programa eu quero garantir pra você que você vai aprender a dizer não. E tá tudo bem, porque quando você diz não, isso você também agrada ao Senhor, porque você impõe limites com respeito, com sabedoria e não pega para você aquilo que não te pertence. Isso é você honrar ao Senhor e levar consigo apenas aquilo que realmente Deus confiou nas suas mãos. E para falar comigo hoje, né, mais uma vez está ela, nossa querida Kelly Lima. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, mais um programa para acrescentar na vida de muitas mulheres, né? Para você que não me conhece, sou Kelly Lima. Eu tenho 32 anos, sou de Londrina, Paraná, e nós estamos aqui no terceiro episódio, né? No terceiro programa de muitos aí que é novidade nesse canal, mas que eu estou sendo muito grata, eu tenho muita gratidão pelo convite e quero agradecer você, sou muito grata pelo convite e quero agradecer você, Diana, por ter me convidado, né, e ter colocado aí no seu coração a minha vinda. E eu tenho lido também os comentários dos outros episódios e tenho certeza que está sendo muito especial para várias mulheres. Sim, eu sou muito grata de ter você aqui, né? E todas nós somos gratas de ter você aqui, porque o seu aprendizado, o seu conhecimento só tem enriquecido o nosso programa Nova Mulher. E hoje, no nosso programa, a gente ainda honra com os nossos compromissos, de trazer para você autorresponsabilidade, inteligência, uma forma de pensar diferente, inteligência espiritual e emocional, posicionamentos, e nós vamos discorrer tudo isso aqui ao longo desse programa. E aí eu peço para você, já pega o seu caderno, já pega a sua caneta, você que já pegou o caderno, a sua caneta, coloca aqui nos comentários, já peguei o meu caderno. E eu quero saber de onde você está falando, de onde você está aí. Coloca aqui pra mim seu nome, qual cidade você é, qual país você está e se você tá gostando dessa série, gente. Eu vou pedir pra você compartilhar aí com 7 pessoas, né, Kelly? 7? Eu acho que pode ser 14, né? É porque elas já estão mais habituadas, né? Agora já sabe que o negócio é bom mesmo, que Deus tá abençoando, né? Eu tenho certeza que vai edificar muitas mulheres, então eu quero que você compartilhe esse programa nos grupos de familiares, nos grupos da igreja, nos grupos das amigas, do trabalho, nos seus stories. Compartilha, tá? Para que nós possamos chegar aí a alcançar todas as mulheres que Deus tem na face dessa terra. E você pode ajudar com esse compartilhamento, tá bom? E curtindo aí cada vídeo pra nós. E o tema de hoje é, recebe esse tema com amor no coração, hein? Deus tá vendo, quem mandou você aceitar? É um confronto esse tema, né? Quem mandou você aceitar? Pensa sobre isso. E nós vamos trazer sobre isso. Eu trouxe aqui também uma citação. Eu tô levando esse mês, né, esse primeiro mês aqui do programa, sobre a linha da autorresponsabilidade, tá? E uma citação que eu trouxe mais uma vez do livro Poder da Autorresponsabilidade, que diz: quando você aprende a colocar limites, você passa a mandar na sua vida e não nas circunstâncias. É muito importante, né? Sim. Impor limites. Porque quando você não impõe, você deixa a virar a casa, Lá né? vão ter. Lá vão ter.
todo mundo manda. Uma vez eu ouvi uma frase, né? Que quando você diz não, querendo dizer sim, o não, o sim é pra você. Quer dizer, então você dá não pra você. Então, entre você escolher, né? Entre você e a outra pessoa, é sempre mais importante a sua vida. Então, quando você fala, né, sim, querendo dizer não, então o não é pra você. É muito sério isso, né? Porque a gente não consegue impor limites na nossa vida. Sim, e você acaba sempre priorizando o outro. Isso. Porque, não, eu vou falar sim pro outro, mas eu estou me anulando. Uhum. Na verdade, eu não quero falar sim. Mas, para que o outro não fique com raiva, eu acabo me negando a mim mesma, né? E não me colocando como prioridade. Tá? Então, é muito importante, a palavra-chave é total, limites. Nós temos que aprender a ter limite. Uma nova mulher sabe ter limites, né? Uma mulher para essa nova geração de Deus, com sabedoria, com entendimento, põe limite em todos os relacionamentos. Tá? Ó, limite fala, é a linha ou um ponto real ou imaginário que marca a separação entre duas coisas, tá? Entre dois territórios, ou seja, tem que ter aquele limite. Até aqui você pode fazer. A partir daqui, não. Isso daqui eu não tolero. Precisa ter os seus limites. Porque senão você vai sempre deixar... ou vai sempre invadir o território dos outros, ou deixar que os outros invadam o seu próprio território. Quando você não se posiciona, né, no seu lugar. O quanto que o limite, hoje ele fala sobre a sua vivência, Kelly? Em todos os aspectos, né? Para tudo tem um limite, né? Tanto na parte empresarial, quanto na parte espiritual, né? Se bem que a parte espiritual, quando a gente fala de Deus, a gente sempre quer mais, né? Quer mais, não quer ter limites. Mas eu precisei, o ano passado, ter um limite, porque eu estava, assim, no ápice do trabalho. Eu dou mentoria para cabeleireiras, então eu estava com uma turma de quase 70 pessoas para dar o respaldo, né, responder, tirar dúvidas ali semanalmente. Fora isso, tinha a parte da minha empresa, do salão, né, que eu tinha que dar conta. Fora isso, também eu fazia live 2 vezes na semana. Além das lives, eu postava vídeos todos os dias no feed do Instagram, gravava podcast. Então, assim, eu estava assim, no ápice do trabalho. E aí eu comecei a me sentir mal, assim, ter uma parte emocional. Eu tive uma crise, na verdade. Na verdade, chama síndrome de burnout, né? Eu tive um burnout em maio do ano passado, quando eu estava no ápice do trabalho. Eu só chorava. Chegava dentro da empresa, queria ir embora, dava aquele aperto no coração, síndrome do pânico. Eu falava, meu pai amado, o que eu vou fazer? Até que eu precisei dar um limite. Porque a gente que é empreendedor, a gente não tem limite. Porque como você é dono, né? Você acha que as 24 horas é pra viver aquilo, mas 24 horas você quer trabalhar. Até o meu esposo brincava comigo. Ele falava assim, Kelly, você come cabelo, dorme cabelo, toma banho vendo cabelo. Então, enquanto eu estava trabalhando, eu estava estudando sobre cabelo, eu estava, assim, imersa. E não tinha limites, nem de horário, nem para nada. E a Bíblia fala, né? Há tempo determinado para todas as coisas. Então, há tempo de você trabalhar, há tempo de você descansar, há tempo de você dormir, há tempo de você curtir, há tempo de você fazer todas as suas coisas, né? Fracionada. E eu estava vivendo, assim, quase 24 horas por dia a serviço, a trabalho. Então, quando eu não estava trabalhando no trabalho braçal, eu estava mental. E quando eu não estava trabalhando na parte mental, eu estava estudando. Então, eu estava nesse ciclo, assim. E eu comecei a ficar doente, emocionalmente falando. Fui ao médico. Aí a médica falou, olha, você está com uma síndrome de burnout. Eu falei, quê? Nunca tinha ouvido falar nisso. Isso? Síndrome de burnout? Eu tenho só as síndromes de contas atrasadas e boletos protestados. Não dá, porque a gente que vive, né, em função de trabalho, de compromissos sérios que a gente arca. E aí ela falou, não, você vai ter que impor limites.
né? Essa síndrome é uma síndrome causada por excesso de trabalho. E quando você não põe limites, você não vive outras coisas. Cadê a Kelly esposa? A Kelly filha, né? A Kelly... Que é a Kelly que gosta de... Tem um hobby, que tem um lazer, que gosta de se cuidar. Então, eu tive que dar essa pausa de alguns meses para me cuidar e impor limites. Tipo assim, olha, a partir das 18 horas eu não vou pensar mais em trabalho. E isso, para mim, foi... desafiador. Meu pai amado, um desafio enorme, porque a gente que vive assim numa loucura, numa adrenalina de trabalho, de busca de mais, a gente não quer parar, porque vem a culpa de que você vai estar parada, sendo que você poderia produzir. E eu tive que ter esse limite para me cuidar, para muitas vezes parar, né? Tive que parar de trabalhar, diminuir a minha carga horária, me reeducar, né? Aí, nesse momento, eu consegui olhar um pouco mais para Kelly, né? Consegui emagrecer, consegui também ser uma esposa melhor, uma dona do meu lar melhor, né? Porque um grande desafio do empreendedorismo é isso, a gente vive, né, para a empresa. E quem que é a Kelly de verdade, né? O que a Kelly gosta de fazer, o que ela come, o que ela faz, que de fato, sem a empresa. Porque a gente tem o costume de falar, eu sou cabeleireira, eu sou empresária, mas quem que é a Kelly sem o trabalho? E aí eu precisei desse limite para se conhecer. Para me curar também, né? Passar essa síndrome de burnout, voltar o meu psicológico em dias. Então, foi um desafio enorme. Sim, e saber impor limites é você ter um amor próprio, isso, né? E honrar ao Senhor. Para você ver o quanto é importante ter esse limite para tudo, até no trabalho, principalmente no trabalho, que Deus falou, né? Que no 7º dia até o dia do descanso, sim, né? Que até os judeus seguem isso muito certo, né? Tipo, sábado não pode fazer nada. Porque é o dia do descanso. Nós precisamos descansar. Tem que ter o dia do Senhor, o dia do descanso. O tempo para todas as coisas abaixo do céu. Isso é algo que precisa ser respeitado. Porque uma vez Deus começou a conversar comigo sobre limites, sabe? Deus falou comigo de uma forma tão simples. Não tem um ônibus na plataforma? Que ele vai até onde tem aquela pedrinha bem pequenininha. Mas é o limite dele. Se ele passar, ele pode ser grande o que for. Mas se ele não respeitar aquele limite, ele destrói outras estruturas. E ele também se prejudica. E Deus começou a conversar comigo assim, ó, olhando um ônibus na rodoviária. E o Senhor falava comigo muito sobre limites. A importância de você respeitar os limites, os marcos estabelecidos na nossa vida. Então, é muito importante você olhar para você como um ser sistêmico e se respeitar. O seu tempo de descanso, o seu tempo de alimentação, o seu tempo do cuidado com o seu corpo, né? O cuidado com a sua família. Quando estiver com a família, realmente estar com a família e respeitar aí todos os limites. Porque para você dizer que você é uma nova mulher em Deus, se você não respeita os limites, você vai adoecer. Exato. Porque nós não somos robôs, né? Nós não somos de ferro. Nós temos corpo, alma e espírito, temos as nossas emoções e precisa ser respeitados os nossos limites. Olha o versículo de hoje, é Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém. É muito importante nós nos guardarmos, né? Guardar o nosso coração, respeitar ali os limites da nossa própria estrutura física, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós, quanto templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar dele, né? Sim. Tem muita gente, não precisa cuidar. Tem que cuidar. Tem. Porque se você às vezes, se você não come direito, você vai sofrer uma doença. E aquela doença, lembra da assumir para si a responsabilidade? Às vezes não tem nada a ver com o inimigo. Aquela doença é uma consequência de uma alimentação ruim. Sim. Né? De uma vida sedentária, de uma vida que não se cuida. Então, hoje, para a mulher cuidar da sua saúde, fazer uma academia, uma caminhada, se alimentar bem, não é vaidade.
Isso é necessidade. O nosso corpo foi feito para estar em movimento. E quando nós não estamos nos movimentando, sobrecarrega todos os nossos sistemas. É verdade. Todos os sistemas do nosso corpo, ele se sobrecarrega. Agora, quando você faz exercício, o teu cérebro, ele tem uma oxigenação melhor, os teus hormônios são diferentes, tá? Você fica mais feliz, tem mais esperança, tem mais criatividade. Só de ter uma vida, uma atividade física regular, isso é muito bom, né? Sim. E guardar também o coração, né? Porque dele procede as fontes. A gente tem que guardar o coração. Eu falo que é quando você não aceita qualquer coisa. Não aceita ouvir qualquer música. Não aceita ver qualquer coisa. Não aceita estar em qualquer lugar para que não venha contaminar você. O templo do Espírito Santo de Deus, que é você. Então, a gente precisa, assim, nos guardar. E guardar o nosso coração. Senhor, não deixa que essa palavra desça pro meu coração. Saber rebater aquilo, perdoar, que eu já falo aqui, nossa. Colocar impor limites também, né? Quando você põe limites até no que você ouve, o que as pessoas estão dizendo, e você, não, até aqui eu vou absorver. Até aqui eu não vou... Eu vou limitar, né, essas vozes. Porque se a gente não limita, aí o nosso coração fica vulnerável. Sim, verdade. E olha só, para você ver o quanto é importante você ter o limite, ter o tempo certo para todas as coisas e ter o seu tempo para tudo, que até Jesus, né? Ele se retirava para orar. Ele estava lá, ele tinha toda a capacidade de sempre estar servindo, mas não, tinha um tempo dele se retirar. E a Bíblia sempre fala que Jesus se retirou do meio da multidão, foi ao monte para orar. Uau. A importância da oração, do tempo da oração, ter limite para tudo. O trabalho é muito bom, mas eu falo que todo extremo é um problema. É verdade. Todo extremo do trabalho é um problema. Todo extremo da santidade, não, porque eu sou santo, não tô nem na terra, mas tanto santo que eu sou. Cuidado, né? Pode estar ofuscando alguma coisa aí. Aqui em cima, aqui, está um santo. Tudo tem, todos os extremos tem um certo, você tem que ter um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio, tem um limite e se respeitar acima de qualquer coisa, tá? E claro que hoje nós vamos entregar aqui essas 3 chaves, 3 chaves para estabelecer limites e transformar a sua mente. Você precisa ter essas 3 chaves. E a última também, ela é extraordinária. Vamos o que vai dar. Se o pessoal que está assistindo, né, que assistiu as 2 séries anteriores, lembra dos programas anteriores? Se você lembra, você assistiu, coloca aqui pra gente qual das chaves mais poderosas que tocou o seu coração pra gente acompanhar. Né? É verdade. Eu vou querer ler. Coloca aqui embaixo nos comentários. Se você já está utilizando essas chaves também. Porque é muito importante você usar as chaves para que portas sejam abertas. Isso. Né? E a transformação realmente aconteça na sua vida. Porque essas chaves, se você não utilizar, é um conhecimento que também não é colocado em prática, é perdido. Isso. E todo conhecimento, ele precisa ser aplicado. Você precisa praticar para que haja mudança. É igual conhecer a palavra de Deus e não praticar. Quando você ler e não pratica, de nada serve, né? Então, é muito importante que você venha colocar em prática ali o conhecimento, né? Sim. Vamos para a primeira chave? Vamos. Porque vamos olha, gente, nós estamos muito felizes com os comentários. Eu tô gostando muito do engajamento das pessoas. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua dedicação. Se você já gostou, até que já vai dando seu like, tá? Já vai sugerindo aí uns próximos temas, tá? E nós estamos super felizes aí com a sua participação. E, a primeira chave. Fala, Kelly, a primeira chave. Reconheça que limites são necessários para a sua saúde espiritual e emocional. Uau! Limite é necessário para tudo, até para a vida espiritual. Sim. Porque, olha, se você não tem limite até pro espiritual, tudo demais é exagero, gente. É verdade. Eu vou pra igreja, e pra igreja é muito bom. Mas tem gente que quer morar na igreja. Todo dia tá na igreja. Aí esquece a família. Perde a família, perde os amigos, perde tudo porque só vive dentro da igreja. Será que é funcional? A igreja é um lugar bom? É. Saudável? Sim.
Só que tem que ter limite. Tem que ter o serviço de Deus, né? A gente precisa estar em comunhão, né, com os irmãos, né, ir para uma célula e frequentar o culto, né? Por exemplo, né, eu sou ministra de louvor lá da comunidade cristã de Londrina. Então, domingo é o culto. Aí segunda é ensaio ou reunião do grupo de louvor. Aí terça, célula, né? Quarta-feira, se eu não me policiar, tem célula, tem escola de liderança, sempre tem algum ministério lá que né, nos chama lá. Quinta é o culto. Sexta-feira, aí o pessoal da galera jovem lá já programa alguma coisa especial. Se a gente não se programar, se a gente não dar limites, a gente fica a semana dia toda todo na igreja. É uma delícia, não posso negar. Mas eu aprendi isso, que principalmente a mulher casada, né? Ela tem o primeiro ministério, que é o lar, né? A casa, né? A palavra do Senhor fala, né? A mulher solteira cuide das coisas de Deus e a mulher casada cuide das coisas, né? Do marido, da casa. Então, a gente precisa se policiar e ter limites, né? Sim. Eu venho de uma família que a minha mãe... e meu pai, né, desde criança, a gente nasceu no berço evangélico e era assim, escola bíblica dominical no domingo, de manhã, aí depois do almoço tinha ensaio do grupo Ágape, que era um grupo de tipo coral, aí depois ensaio do grupo de varões, aí depois ensaio do grupo de louvor, aí à noite culto, quer dizer, domingo inteiro na igreja, né? Então hoje a gente precisa ter esse limite, né, de que a gente precisa estar em comunhão com os irmãos, né, ali sendo alimentado pela palavra, mas essa parte espiritual, ter limite é muito importante. Sim, não só a ida pra igreja, né? Mas ter limite em tudo. Até no jejum. Às vezes faz jejum demais, né? E tem gente que se restringe a tudo, né? Não vou comer, não vou ter relação sexual com meu marido, não vou ter isso. O marido que, imagina o marido falando, meu Deus, essa mulher só vive na santidade, vai virar um anjo daqui a pouco. Pode essa subir. mulher vai estar com o corpo glorificado. Que isso, minha amada, em nome de Jesus. Tem sabedoria. Peça sabedoria a Deus, tá? E detalhe, eu aprendi, os teólogos que me perdoem se tiver alguém aqui que discorda disso, né? Pode deixar nos comentários aí, não tem problema não. Aqui nós temos o diálogo livre, né? Pode colocar sua opinião. A gente é aberto a opiniões diferentes. Isso, com respeito, Sim. claro, mas pode deixar seu comentário. Mas olha, até mesmo, tem muitas pessoas, né, quando eu faço os meus propósitos, porque todo mês eu tenho uma mentoria, né, uma mentoria, aquela mensal, e aí para cada mês a gente vai conversando sobre alguma questão, vamos fazer a mentoria sobre libertação, sobre amor próprio, enchei-vos do Espírito. Cada mês tem uma nova mentoria que eu divulgo lá no meu Instagram. E aí, dentro do processo das mentorias, a gente tem jejuns, né? E aí, às vezes, eu faço uma semana de jejum, de alguma coisa específica. E aí, eu recebo demais perguntas das pessoas falando, Diana, eu posso ter relação sexual? Eu falei, claro que pode. Ué, gente. Claro que pode, porque uma coisa desde não anula a outra. Desde que você seja casado, né? Desde que vamos fazer esse recorte. Senão eu vou falar, pode ter, Diana vai fazer o recorte. Diana libera a relação sexual. Pera lá. Desde que você seja casada, né? Você ter relação sexual com o seu marido, tá liberado, né? E aí, gente, pode ter relação sexual. O ato sexual é um culto em oração, em adoração a Deus com o seu corpo, sabe? O Senhor, ele se faz presente ali. Eu acho que quando você tem relação sexual com o teu cônjuge, é uma aliança, né? Ali é um ato muito espiritual. Deus está presente ali naquele lugar. E tanto é que o inimigo faz de tudo pro casamento não ter, né? Tudo, Verdade. o inimigo se levanta. Qualquer coisa, lá vem o inimigo. É melhor você não ter mais nada. Sai daqui, Satanás. Em nome de Jesus. Mulheres casadas, em nome de Jesus, receba liberação para ter relação sexual com seu marido, Amém. tá? Em nome de Jesus Cristo. Não dê lugar ao diabo. E às vezes nós damos lugar ao diabo não tendo relação sexual com o nosso marido. Você que é marido, tá assistindo aí na sala, dê um glória aí, varão. Será abençoado nessa noite. Em nome de Jesus. Respeitar os limites também nessa questão. Até mesmo do jejum. Eu vou jejuar 1 dia, 2. Calma. Olha a tua estrutura física também, e se respeitar. Porque eu já fiz um jejum, olha só. Olha, gente, meu Deus do céu, sou eu conta. mesmo. Eu fiz um jejum, e aí eu fiquei 24 horas, só no líquido, só na água, né? E aí eu falei,
Cara, ó, aí já, quando entra esse ego dentro, o pecado já entrou, tá, gente? Só pra ter uma consciência. Quando o ego vem assim, nossa, olha como eu tô santa! 24 horas de jejum. Gente, já acabou, já pecou ali, né? Você já pecou, porque a glória já foi pra você. E o jejum não é pra ter a glória. Tem gente que divulga, né? Tantas horas de jejum. Não, mas já ganhou seu galardão. Não é pra isso. O jejum é sacrifício, é um ato de renúncia, né? E ali eu fiz 24 horas de jejum. E aí eu falei assim, meu Deus, eu fiz 24 horas. Será que eu consigo fazer 48? Olha, Uau. mulher do céu. Não deu certo. Porque eu nunca tinha feito. O que eu fiz? Não comi. Ó, não respeitei os meus limites. Não comi meia-noite e eu fui dormir. Mulher, eu sonhei a noite inteira com comida. Meu Deus. Eu sonhei que tinha uma mesa assim, ó, gigante, cheia de comida. Kelly do céu. Eu comi a noite inteira. Eu sonhei comendo comida. E no dia seguinte, eu não acordei. Foi Deus que me acordou, minha filha, porque eu estava em estado de hipoglicemia severa. Meu Deus. Eu acordei assim, eu tava toda suada, sabe? Suada mesmo, com a mão pegajosa. E eu não conseguia levantar, eu tava tão fraca, Kelly. Meu marido não tava mais em casa, já tinha saído pra trabalhar. Meu Deus do céu. Olha. Eu acordei tremendo assim. Isso não é o anjo do Senhor protegendo, livrando, hein? E não é, mulher, porque, olha, eu levantei ali, eu não conseguia ficar de pé. Eu fui me arrastando, eu desci da cama me arrastando. Aí eu abri a geladeira. Mulher, eu saí do jejum pra glutonaria. Saí de um extremo pro outro, porque eu abri aquela geladeira. Ah, minha filha, aquele versículo, que vier a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Eu comi comida gelada, leite. Eu só queria que aquela agonia passasse, sabe? Eu comi tudo gelado, comida gelada. E olha, eu não gosto de nada gelado, mas aquele dia minha filha tava com fome, tadinha. Comi. Eu falei, gente, pedi perdão pra Deus, porque é pecado, né? É pecado. É o limite, né? Não respeitei o limite do meu corpo. Se você faz algo que tá te prejudicando, é pecado. Eu vi até um tempo um rapaz que ele fez jejum e morreu, gente. Porque ele queria imitar Jesus, fazer os 40 dias de jejum. Meu amor, se você não foi direcionado por Deus, não tem um médico te acompanhando, não faça. Verdade. Tem até um livro que é do pastor Luciano Subirá, que é A Cultura do Jejum. Eu aconselho você a ler esse livro. Porque ele vem trazendo ali o seu jejum, suas regras, ele vem ensinando. O próprio Luciano, ele já fez 40 dias de jejum. Uau. Só que o primeiro foi sozinho, depois foi com um acompanhamento médico. Mas só faça se Deus te direcionar. Eu já fiz 40 dias de jejum, eu acho que tem que ter um jejum com propósito, né? Sim. Se fazer um jejum assim, vou fazer tal, mas aí tem que ter esse propósito e tem que ter esse limite, porque quando você fere o seu propósito para fazer algo, então você não está fazendo o seu propósito, né? Você acha não respeitar o limite do corpo, né? Eu já fiz um jejum de 3 dias de líquido, então eu não comia nada sólido, né? Mas eu me alimentava por líquido. Então, eu fiz, né, jejum, por exemplo, com vitaminas, sopa líquida, né, fiz 3 dias e era para uma luta mesmo, porque a palavra fala, né, que tem algumas coisas que não é jejum e oração, né? Pra você. Casta de demônios que só sai coração e com jejum. Isso. Então, eu fiz esses 3 dias, consegui alcançar a minha vitória, glória, né? a Deus. Mas, assim, tem um limite ali, porque senão você acaba ferindo até o seu próprio sistema imunológico, né? Faz mal pra caramba. Sim, o seu corpo. E hoje em dia, a gente, lá na igreja, principalmente, a gente faz uns com o pessoal jovem. Aí faz assim, vamos fazer o jejum de 7 dias por semana, né? Aí, em vez de você tira ali 1 hora do seu dia para ficar sem rede social. Aí fica lá, os 7 dias, 1 hora por dia sem tirar, né? É um sacrifício. Tem pessoas que não conseguem ficar 1 hora sem redes sociais. Aí, igual eu já fiz de café. Para mim, o café tem que ser aquela coisa... de manhã tem que tomar um café preto, meu pai amado. Eu sou daquelas pessoas que se não toma fica com dor de cabeça. Sim. Aí eu fiz um propósito com Deus e tal, 7 dias lá sem café.
Meu Deus, é um sacrifício. Mas tudo tem que ser ali programadinho, tem um propósito, né? Isso. Não é jejum por jejum, não existe. Não. Tem que ter um propósito. Então, a gente tá falando sobre limites, né? Reconhecer os limites que são necessários para a vida espiritual e emocional. Quando a gente olhar aí também para as emoções, é bom nós também impor limites, né? Do que você tolera do outro. Né? Do que você tolera do outro e até que ponto você vai permitir que o outro faça com você. Sim. Porque a gente vive aquilo que tolera. Se você permite, né? Se você deixou fazerem com você, falarem com você dessa maneira, Sim. você tá tolerando aquilo, né? Exato. Você tá deixando, você tá dando liberdade para aquela Até pessoa. a forma de falarem, né? Então, por exemplo, Karine, Diana, sabe? Tipo, o jeito de falar. Não, dessa forma eu não aceito. Não Né? aceito, né? Eu tive um patrão que ele era bem assim, incisivo nas palavras, pesado, sabe? Um pouco grosseiro. E eu consegui. No começo eu sofri bastante por conta dessa questão de impor limites, né? Às vezes você, dependendo da pessoa, você não consegue impor esse limite. Mas eu entendi que não tolero esse tipo de grosseria, né? É muito maduro quando você sabe impor limites. Sim, sim. E até mesmo com o cônjuge, né? Sim. Até mesmo com os maridos. Mulheres, preste atenção. Até mesmo com os maridos. Eu vou falar uma coisa aqui, só fica entre nós. Não, é sério. Olha, no começo do casamento, né? Eu sou muito brincalhona, falo, né? Meu marido é bem calminho, gente. Quietinho, gente. Muito quietinho, né, Misael? Deus é Te bom, amo. né? Pois é. Uma mulher ativa como você, pra cima, vamos, avante, sempre muita coragem. Se não tiver um equilíbrio, né? Ele é a calmaria dos meus dias. Sim, então, ele é muito calmo, muito passivo. E aí, teve uma fase da minha vida que ele nunca brigava, nunca gritava comigo, nunca falou alto, não, imagina. Mas teve alguns momentos que eu tava na rua, em algum lugar assim, que do nada ele explodia. Uau. Imagina o Misael falando assim, não, que não sei o quê. Eu falei, que isso? Tá possuído, meu filho? Sai em nome de Jesus, esse demônio que acabou de possuir você. Porque ele não era daquele jeito. E aí eu comecei a perceber esses gatilhos. E aí quando ele agia assim, e ele sempre fazia isso quando a gente não tava em casa. E aí ele agia dessa forma. Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, o que é isso? Que comportamento é esse? Não, eu não vou aceitar assim. Eu não aceito você falar assim comigo. Não, nem meu pai não falava assim comigo. Não vou aceitar você falar assim comigo, não. Por que você está falando assim comigo? Né? Que comportamento é esse? Não, eu não aceito isso. Não aceito. Você muda, se você tá nervoso, toma respiro, depois você vem conversar comigo. E aí eu comecei a analisar, nós começamos a pensar juntos por que ele reagia dessa maneira. E eu comecei a falar pra ele, você precisa entender por que você está reagindo assim. Eu chamei ele pra uma conversa, porque foi tão sério que eu nunca tinha visto ele agindo dessa maneira. Porque ele não é assim. Eu falei, qual foi o gatilho que fez você agir dessa maneira, né? Agir assim. E aí ele começou a pensar. Depois de uns 2 dias ele veio falar comigo. Pensou, né? E ele falou assim, amor, eu já sei. Eu via o meu pai tendo esse comportamento, esse gatilho de agressividade na fala, né, com a mamãe. Então, eu via isso e eu acho que alguma coisa naquele dia trouxe gatilhos na minha fala, entende? Alguma coisa trouxe gatilhos na minha fala, por isso que eu reagi dessa maneira. Eu falei, então, a gente tem que começar a recalcular a rota e ver onde tá falhando. E que eu falei pra ele, eu não tolero isso. Imagina alguém ver você falando assim comigo, pensa que você é um abusador. Agora, se você não tivesse imposto o limite, né? Talvez, se é com uma outra pessoa, por exemplo, te empurra, né? Te pega pelo braço, né? Te traz, assim, um desrespeito maior. Então, tem que saber falar, não, aqui não. Não, assim não. Desse jeito eu não tolero. Tem que saber falar não. Tem que aprender a falar não. Eu acho que quando você aprende a falar não, você impor seus limites, fala assim, até numa amizade, até numa relação de amizade, você tem que ter limites. Não é porque é sua amiga que vai te desrespeitar na frente das pessoas, que vai falar o que quiser. Não, tem que aprender a impor limites. Eu falo assim, né, que tem pessoas que nasceram para ser líderes nato. Nasceu para ser líder.
fala não, fala sim, né? Principalmente na empresa. Eu não fui uma líder assim. Eu tive que aprender, estudar, me desenvolver e até hoje eu ainda preciso melhorar, e tá em constante melhoria, né? Então, por exemplo, uma funcionária vinha e falava assim, eu preciso sair mais cedo. E eu querendo dizer, não pode, porque você tem horário a cumprir, não, tudo bem, pode ir, sabe? Então, eu tive que treinar isso, e é muito ruim, quando parece que vem uma dor na alma, assim. Você fala, nossa, mas eu vou dar um não pra ela, sabe? O que ela vai pensar e tal, não. E hoje eu consegui, é treinável, né? Joel J fala que o sucesso é treinável. Sim. Então, quanto mais você treinar a se desenvolver, a pôr limites, saber falar não, ou, né, se impor, é treinável. É treinável. Ó, Mateus 11, 28, 30 diz assim, vinde a mim. Aí tem a continuação do versículo, né? Todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando fala assim, reconheça os seus limites, você só vai ao Senhor se você está cansado, sobrecarregado, Por que você está cansado? Está sobrecarregado? Porque você pegou coisa que não era tua aí. Uhum. E o Senhor, ele traz alívio para isso. Amém. Então, em Deus, nós temos alívio. Em Deus, nós temos liberdade. Em Deus, o fardo é leve. Ele fala, me dá o teu fardo que é pesado e toma o meu que é leve para você. É isso que o Senhor Jesus nos fala, entende? Então, nós precisamos entender que até servir ao Senhor não tem esse fardo pesado que é imposto, às vezes, pela religião e por tantas pessoas, né? Não, até aqui, isso aqui é Deus, isso aqui é o homem. A gente tem que entender até o que é Deus, o que é o homem, o que é o homem querendo, o que é Deus querendo, o que a palavra do Senhor diz, né? E é bom ter esse conhecimento para que a gente não venha nos sobrecarregar com nada. E ainda assim, se você estiver sobrecarregada por situações que você não tem conseguido falar não, e isso tem te sobrecarregado, tem pesado sobre você, saiba que Deus tem alívio para essa dor. Você se lance diante do Senhor e peça a Deus sabedoria para que você possa dizer não com amor, com graça, com atitude, com excelência, em nome de Jesus Cristo. E Deus nos ensina a nos posicionarmos. E, já vamos para a chave 2, que é pratique dizer não com amor e firmeza. Não! Treina aí na sua casa. Vamos falar 3 não. 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 Treina na frente do espelho. Não. Não. Fala não séria, não rindo, não. Não. Tira o dia do não. Tudo que seus filhos pedirem pra você, não. Não tem um dia do sim, né? Então, um dia do não. Pois é, o dia do posicionamento. E, Efésios 4,15 diz, antes seguindo a verdade em amor. Porque não adianta você falar sim e não é a verdade. Não é o que você quer falar, você tá mentindo pra você mesmo. E você não tá nem se amando. Então, que você fale a verdade em amor. Se você não quer, é não. Não vou. Diana, eu não vou. E não fique com medo, porque assim, eu já fui muito essa pessoa que tinha medo de falar não. Porque quando você passa por questões de rejeição, você não quer ser rejeitado. Isso. Você não quer ser rejeitado, você acaba falando sim pra tudo porque você quer ser aceito pela sociedade, você quer ser aceito naquele grupo de pessoas, você quer ser benquista naquele lugar, então você fala sim pra ser aceita, né? Só que até quando o seu sim vai valer a pena? Quando você se anula, quando você não age em verdade, em amor, nem com você mesmo. Então, é muito importante você saber que as pessoas que te amam, independente se você dizer sim ou não, elas vão continuar te amando. Porque elas te amam pelo que você é. E quando você é verdadeira e sincera, elas vão continuar te amando. E vão respeitar o seu não. Porque se a pessoa não respeita o seu não, eu acredito que essa pessoa nem merece estar andando com você. Exatamente. Né? E tem que aprender a dizer não com suave. Ela fala, não, vamos treinar o não. Coloca aqui nos comentários. Enche esses comentários de não. Coloca aqui, não. Né? Sim. Já vai treinando. Em nome de Jesus, treina a dizer não nos lugares. O dia você pode, não posso. Ai, vamos ali comigo, não quero. Não, eu não quero ir. Olha como é livre. Imagina você ir para um lugar que você não quer. Verdade. Você vai lá com a cara desse tamanho,
coisa, nossa, eu não devia ter vindo. Não queria estar aqui, mas você, eu tive que dizer sim, né? Então agora eu tô aqui. Não, aprenda a dizer não, você vai viver menos estresse, você vai ser mais feliz quando você diz não, quando você não quer fazer uma coisa. Você vai ter menos responsabilidades, porque tem tantas pessoas sobrecarregadas. Verdade. Que fazem o trabalho dela e o dos outros, e o do outro, e o do outro, e carrega aquele fardo pesado que não é dela. Só pelo fato de não se posicionar e dizer não. Em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, seja livre dessa necessidade de aprovação. Seja livre desse medo da rejeição. Ei, o Senhor Jesus te aceita. Você dizendo sim ou não, o Senhor quer que você venha antes seguindo a verdade em amor, que a verdade possa estar sobre os seus lábios. E se você quer falar não, diga não. Diga não com verdade. E saiba que o Espírito Santo de Deus vai te dar força para você se manter firme aí na sua decisão, dizendo não, em nome de Jesus. Amém. Até mesmo em questão de namorados, né? Entrando aqui para um outro lado, mas muitas mulheres, muitas meninas novas acabam tendo relação sexual antes do casamento, porque o namoradinho fala, se você me ama, você tem que ceder, se você me ama, faz isso. Aprenda a dizer, não, eu amo mais a Deus. Isso é muito lindo, né? Sim, eu amo mais a Deus e vou impor esse limite até que você pode, amor, aqui até que você pode. Não, sou do Senhor, sou templo do Espírito Santo de Deus. Sai pra lá. Tudo tem um tempo determinado, em nome de Jesus. Amém. Vamos pra terceira chave, gente. Já anotaram, vocês estão com seu caderno na mão anotando, né? Vamos lá, terceira chave. Kelly, fala pra nós. Reforce o seu valor e limite com oração e declarações diárias. Reforce o seu valor com limite, com oração, sabe, com as suas declarações diárias, porque isso é muito importante. O Salmos 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha o quanto nós devemos aquietar o nosso coração, descansar no Senhor, entendendo que nós temos um dono. Entendemos que nós temos um Deus. Então eu tenho que reforçar isso. Reforçar essa minha identidade no Senhor. E fazer as minhas orações com fé, com confiança. Declarando as minhas declarações diárias. Declarando que é a palavra de Deus. Sim. Porque é ela que vai nos trazer o equilíbrio. Senhor, eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Senhor, eu sei que embora eu não estou vendo nada, mas eu creio que o Senhor está trabalhando em meu favor, porque eu não ando por vista, eu ando por fé. Amém. Senhor, eu sei que o Senhor está guardando a minha casa, a minha família, porque os teus anjos darão ordem a meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. Senhor, eu sei que os teus olhos estão acampados, me guardando em todos os lugares. Senhor, eu sei que por onde eu for, as misericórdias e as bondades do Senhor me seguirão em todos os meus caminhos. Amém. É você fazer uso da palavra e trazer ela como verdade para sua vida. Isso vai te deixar com coragem, né? Eu fico super empolgada quando eu começo a falar da palavra. Amém. Porque, Kelly, você tem realmente poder, né? reforça o seu Viva. valor. Você sabe quem você é em Deus. Kelly, nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos qualquer pessoa. Quando você não se respeita, não impõe os seus limites, você está se colocando no lugar de qualquer um. Sim. Você não é qualquer um. Você carrega a presença de Deus dentro de você. Você tem essa consciência que você carrega a presença de Deus dentro de você? Você tem o brilho do Espírito Santo. Quando você chega nos lugares, você não chega só, você chega com a presença de Deus. No mundo espiritual, os demônios daquele território sabem que você chegou, porque você chega com a glória de Deus que há sobre Amém. você. E eles têm que sair de retirado, porque você é autoridade naquele ambiente. Saiba quem você é e se posicione como tal. Embaixadora de Cristo. Amém. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus. Embaixadora de Cristo. Saiba o seu valor, se posicione como uma atalaia de Deus, como uma mulher, uma nova mulher em Deus. Amém. Em nome de Jesus Cristo. E aquieta o teu coração, aquietai-vos, saber que eu sou o Senhor. Né? Quando nós aquietamos nosso coração e sabemos que quem nós temos como Deus na nossa vida, tudo muda, Kelly. Sim. Tudo. Você não vai se sujeitar mais a qualquer pessoa. Você não tem mais essa necessidade de ser aprovado. Você vai se importar o que Deus está achando de você. O que o Senhor está achando de mim. É isso que eu vou me importar.
Se o meu posicionamento, ele está aprovando ou não. Porque às vezes eu digo sim para tantas coisas e não para Deus. Porque eu digo sim para tantas coisas, me sobrecarrego e não tenho tempo de Deus. Uau. Não tenho tempo que é prioridade, que é buscar o reino de Deus. E isso é fundamental, você mesmo falou. Mistura Deus em tudo. Mas só que Deus, ele quer o tempo dele, né? É na hora dele. Na verdade, Deus, ele não quer você pela metade, né? Ele quer você... Ele nos quer por inteiro. Eu falo que... a minha pastora da igreja, ela fala sobre isso. Sobre você... a gente servir a Deus não é por um favor, né? E Deus, ele quer o nosso coração, Deus quer nosso tempo. Eu falo assim, que imagina numa festa de aniversário, né? Você vai dar o pedaço para a pessoa mais importante, né? Só que a pessoa mais importante ali é o Senhor, né, da nossa vida. Então, a gente precisa entregar os nossos dias, nosso tempo, a nossa qualidade, né? Reforçar o nosso valor, o limite em oração. E quando a gente declara que o Senhor é o único e suficiente Salvador da nossa vida, né? A gente está entregando os nossos dias 100% a Ele, né? Sim, e confiando nele. Exato. Sabendo que ele está nos direcionando. Ai, chegamos aqui na última chave, né? Nós já entregamos e agora nós queremos a resposta. Sim. Né? Queremos a sua contribuição, a sua participação nesse momento, respondendo a nossa pergunta aqui nos comentários, porque eu estou lendo todos os comentários e eu quero saber a sua resposta. Ah, pergunta aí, Kelly. Pergunta pra Em qual área da sua vida você precisa dizer não hoje? Qual? Coloca Eita. aqui. Casamento? Vai ter que impor limite nesses filhos que já estão tudo grande, ainda estão tudo montado em você, né? Sim. Tudo grande. Não impõe limite, meu amor. Saiba impor limite no marido, nos filhos, na igreja, No né? patrão. No patrão, nos ambientes, em todo mundo. Senão, minha filha, aonde você for, vai ter alguém querendo mandar em você. É verdade. É verdade. Olha, até... Né, já vai abrindo janelinhas de pensamento. Mas se você não sabe se impor e impor limites, em qualquer lugar vai ter alguém querendo mandar na sua vida. É verdade. Esses dias eu tava num ônibus de viagem, sabe o ônibus de viagem? Sei. Aí eu cheguei, eu ia sentar no meu lugar e tinha uma senhora lá. Aí eu falei, aqui é o meu lugar, né? Tipo, eu comprei essa passagem aqui, né? E ela falou assim, ai, você pode trocar comigo e tal. Eu falei assim, onde que é o seu? Aí ela alegou, aí o dela eu adorei, porque ela na frente, né? Eu falei, claro, eu troco. Troquei, fui lá, sentei, adorei o lugar. E aí eu fui. Numa outra viagem, aí vi uma senhora e sentou no meu lugar. Aí ela falou assim, ela primeiro que nem pediu, ela falou assim, não, senta lá no meu lugar. Eu, oi? Meu Deus. Mandando em mim, sabe? E aí ela falou assim, não, eu quero ficar aqui, senta lá no meu lugar. Ela não pediu, aí eu falei assim, senhora, dá licença, me perdoe, mas eu comprei esse lugar, eu gostaria que a senhora respeitasse. Eu vou ficar aqui. Eu não queria outro lugar. Então, eu impus ali o meu limite. Eu falei, não, eu não quero esse aceito. lugar. Eu comprei aqui, eu quero ficar aqui. Você que comprou lá, fica onde você comprou. E ali eu me posicionei. Por eu me posicionar, ela pegou, olhou assim, e saiu. Agora, se eu não tivesse me posicionado, ela Você ia teria ficar- mandado em mim. Eu teria sentado no corredor. Não gosto de sentar no corredor. Mas é coisas simples que fazem total diferença, né? No dia a dia Sim. nosso. São nas pequenas decisões. Sim. Kelly, muito obrigada. Ó, muito obrigada você que já deixou seu comentário aqui embaixo. Curta esse vídeo. Caminhe para aquela amiga que precisa de limite na vida dela, Sim. né? Kelly, deixa aqui suas considerações finais para as nossas queridas. O limite ele é muito importante em várias áreas da nossa vida, né? E eu creio que esse programa de hoje foi de encontro ao seu coração, né? Ao meu coração, porque sempre quando a gente é confrontado, primeiro vem na gente, depois, né, a gente multiplica. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Para você que quer me acompanhar nas redes sociais, saber um pouco mais do meu trabalho, né, eu tenho um método de formação para profissionais, especialista para se especializar em cachos, cabelos cacheados, ondulados e crespos. Você pode me seguir lá,
no @KellyLimaCachos ou o Instagram do salão, que é Estúdio KLC Londrina. Será um prazer se você me seguir lá, manda um direct, fala, olha, eu tô vindo pelo programa que eu assisti o podcast lá, Nova Mulher, e me inspirei muito. Então, pra gente trocar lá as figurinhas, muito obrigada, viu? Amei participar mais uma vez. Amém, muito obrigada, Kelly, que Deus te abençoe, Amém. em nome de Jesus. E mulher, você merece ter uma vida mais leve, ter uma vida mais abençoada, cheia de permissão. Se permita viver essa vida que Deus tem para você. Para você que quer entrar aí nessa imersão e realmente viver essa vida mais leve, de acordo com a vontade do Espírito Santo, aprender a se posicionar, aprender a impor limites com profundidade. Eu quero te convidar para fazer a minha mentoria Metanoia. Essa mentoria é uma transformação no seu entendimento, onde você vai aprender, vai se curar das feridas de rejeição, que às vezes essas feridas que fazem você dizer sim para tudo. Não, que você receba a cura, seja liberta dessa necessidade de aprovação e que você receba essa transformação no seu entendimento e através do Espírito Santo você possa receber essa vida mais leve, mais suave, mais abençoada em nome de Jesus. Essa mentoria Metanoia, ela traz esse crescimento de inteligência emocional, de inteligência espiritual. Lá também nós vamos ter um planejamento espiritual para você aprender como orar, como ler, como buscar, como ter um planejamento espiritual para a tua vida. E também vai ter um curso de libertação pessoal, para você aprender como lidar com esse mundo espiritual, que é bem complexo, mas que tá tudo nas escrituras e eu tô ali dando a aula, mostrando para você como aplicar na sua vida. Então, eu quero agradecer a todas vocês que entraram na mentoria Metanoia, que já estão vivendo aí a sua transformação. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe grandiosamente. Eu fiquei muito feliz com os comentários, com o carinho de vocês. Que Deus em Cristo abençoe cada um. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá no meu Instagram, me siga, me manda uma mensagem no direct. Se você precisa de atendimento, Diana, eu quero fazer uma mentoria individual com você, eu faço atendimentos. Diana, eu quero você pregando na minha igreja, eu quero você fazendo palestra. Pode chamar que a Diana vai sim na sua congregação, na sua igreja, levar esse conteúdo que é enriquecedor para as mulheres, em nome de Jesus. E agora, nós vamos orar aqui, falar na nossa declaração profética. Por quê? Porque eu quero que você aprenda isso, aprenda a se posicionar, aprenda a falar as coisas certas no mundo espiritual, declarar pelo poder da palavra de Deus e tomar posse daquilo que está sendo dito. A Bíblia fala assim, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes será desligado. Então, nós estamos ligando cada palavra que sai da nossa boca no mundo espiritual para que você receba isso na tua casa. Em nome de Jesus, e tome posse dessa nova vida em Cristo Jesus. Vamos juntos nesse momento, em nome de Jesus, tá? Eu vou falar e você repete aí com confiança, viu? Em nome de Jesus. Eu sou uma mulher que sabe impor limites. Minha vida pertence a Deus. E eu guardo meu coração. Digo não. Para o que me afasta da bênção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se você acha necessidade, grave, volta aqui esse vídeo, essa parte e fale de novo, declare até que você possa ter isso como verdade dentro de você e até que as suas palavras sejam verdadeiras em todos os seus posicionamentos, em nome de Jesus. E agora, nesse momento, eu quero orar com você. Nós vamos entrar nesse momento de oração, tá? Eu quero que você saiba que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui conosco. Nós oramos antes de iniciar o nosso programa. Nós oramos em todo o tempo, na formação, nas ideias, em tudo, para que o Espírito Santo de Deus possa gerar vida dentro de você, possa gerar essa nova vida dentro de você, para que não seja apenas mais um vídeo que você está assistindo nessa imensidão do YouTube, mas que seja aquele que vai realmente trazer uma transformação para o seu entendimento, para a sua mente e que você possa colher os frutos de cada programa em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor.
Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por este programa. Nós te agradecemos, Senhor, por este programa Nova Mulher. Deus, eu te agradeço por cada mulher que o Senhor trouxe para estar aqui neste programa comigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço que o Senhor, Deus, trabalhe na mente de cada mulher. Que elas possam se posicionar, Senhor, que o Senhor possa dar coragem para elas. Que o Senhor possa dar discernimento, Deus, em nome de Jesus Cristo, para que elas possam impor limites nesses relacionamentos abusivos, Senhor. Nesses comportamentos que não agradam ao Senhor. Que elas possam se posicionar com sabedoria, com amor, Espírito Santo. Venha, ó Deus amado, trabalhar em cada coração. Ó Pai, muitas dessas mulheres, Senhor, dizem sim, devido às feridas que elas carregam. Mas em nome de Jesus, que o teu amor nesse momento seja derramado neste coração, curando as feridas da alma, Senhor, curando as feridas da rejeição, que elas possam entender que são amadas pelo Senhor, que elas possam entender, ó Pai amado, o papel dela no teu reino, Senhor, que elas possam se revestir da verdade, da graça do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, neste momento, eu te peço, ó Pai, visita cada mulher agora em nome de Jesus. Cada mulher, Senhor, com um espírito de coragem, de ousadia em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que elas possam, ó Pai querido, ter a verdade na sua mente, ter a verdade na sua boca. Senhor, falar do teu amor, que elas possam se posicionar espiritualmente, que elas possam ser revestidas do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta, meu Deus, levanta um exército de mulheres corajosas, que se posicionam em verdade, que se posicionam com sabedoria, com amor, com entendimento. Em nome de Jesus Cristo, todo medo seja jogado por terra, toda angústia seja repreendido agora, toda ferida de alma seja liberta, seja curada agora em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, esta mulher que está com problemas emocionais, que está se sentindo cansada, sobrecarregada, Senhor, que está angustiada, que está chorando, ó Deus, a tua palavra diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senhor, dê alívio neste momento, traz o alívio para esta alma, traz o alívio para este coração, traz o alívio, traz a paz. Tu és, Senhor, a paz, tu és, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Pai, para este coração atribulado, em nome de Jesus, eu declaro: receba a paz agora, em nome de Jesus. Receba o amor de Deus sendo derramado no teu coração agora, em nome de Jesus. Esta situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Restaura, Senhor, faz o teu milagre, a tua obra completa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Muito obrigada, muito obrigada. Kelly, muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada a todos vocês que estão até agora. Curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, se você sentiu a presença de Deus, se Deus falou com você, coloca aqui embaixo, eu quero saber o que Deus falou com você. E encaminhe esse vídeo para mais mulheres, para que mais vidas possam ser transformadas. E eu aguardo você aqui na próxima quarta-feira. Nós estaremos juntos no 4º capítulo da nosso programa Nova Mulher. Deus abençoe.